Ex-deputados cassados depõem em audiência pública na Comissão da Verdade na Assembleia Legislativa. CCJ aprova a criação de campanha de doação de sangue em escolas. Na CPI da telefonia de Santa Rita, vereador diz que operadoras compartilham a mesma antena de transmissão e isso prejudica o serviço. E a Comissão de Segurança leva o secretário Cláudio Lima para debater enfrentamento à violência na cidade. Lei das domésticas é sancionada e prevê recolhimento do FGTS. E ainda, saiba como você pode ajudar o Hospital Napoleão Laureano a superar as dificuldades financeiras através da conta de luz que chega na sua casa. Quinta-feira, 3 de junho, a Assembleia Notícias, segunda edição, está no ar. Bem-vindo, uma ótima noite para você. Foram mais de 20 projetos de lei analisados hoje de manhã na reunião da Comissão da Constituição, Justiça e Redação, a CCJ. Entre as iniciativas está um projeto que quer estimular a doação de sangue por jovens estudantes. A Comissão de Constituição e Justiça realizou sessão ordinária na manhã desta quarta-feira, às 8 horas, no plenário José Maris. Na reunião, 23 projetos foram analisados. 11 tiveram parecer pela constitucionalidade, 7 tiveram parecer pela inconstitucionalidade, 2 pedidos de vistas e 3 matérias foram arquivadas. Entre os projetos aprovados e que já podem ir para votação em plenário, encontra-se mudança no regimento interno da Assembleia em relação aos projetos autorizativos feitos pelos parlamentares ao governo do Estado. Todos eles serão encaminhados agora como requerimento, já que é desnecessário autorizar quem tem autoridade e ao mesmo tempo se faz necessário às vezes lembrar que alguma matéria está esquecida e o requerimento é um instrumento adequado. Votamos uma série de projetos considerados constitucionais que avançam na cidadania, avançam na segurança do consumidor, avançam no conceito de sustentabilidade. Então, acredito que a reunião de hoje ela foi bastante efetiva para que também a pauta da CCJ não fique pendente. Nós temos a meta de chegarmos ao nosso recesso do meio do ano com a pauta zerada. Durante a CCJ foi aprovado também o projeto do deputado Janduí Carneiro, que cria a campanha Jovens Doadores e Doadoras no Estado. Ele vem fortalecer os bancos de sangue, as doações por parte de jovens, de adultos, estimulá-los através de programas e campanhas educativas estimulando a doação, porque os centros, os núcleos de sangue no estado da Paraíba, o Hemocentro, nos diversos municípios do estado da Paraíba, estão necessitando dessas doações. Em relação ao início do prazo para a apresentação de emendas ao orçamento 2016, a deputada Estela Bezerra destacou as áreas em que apresentará propostas orçamentárias. Nós vamos observar todas as emendas com relação às políticas setoriais, educação, saúde, principalmente desenvolvimento humano, direitos das mulheres e da diversidade, onde nós temos um acompanhamento e vamos aprimorar a peça que está na casa, principalmente vendo um ou outro programa que são de interesse da população. Na sessão ordinária de hoje, o assunto foi um dos que já são bastante recorrentes por aqui, a água. Em discussão, os 18 milhões para obras estruturantes enviados pelo governo federal e o resultado dos trabalhos da Marcha dos Prefeitos em Brasília. Na sessão ordinária desta quarta, o presidente Adriano Galdino destacou a necessidade de obras estruturantes para minimizar os problemas causados pela seca no estado. A transposição é a obra mais importante no que se refere à segurança hídrica da Paraíba, mas ela por si só não vai resolver a questão da seca no estado da Paraíba, ela vai resolver de forma pontual. Ali próximo a Monteiro, Campina Grande, ali próximo a Souza, enfim. Aí mesmo com a transposição, vamos ter grande seca ainda na Paraíba. Então é preciso, como tem dito o deputado Anísio, e eu tenho dito também de reiteradas vezes, nós precisamos de políticas públicas permanentes. Os parlamentares lamentaram a liberação que o governo federal teria destinado ao governo do estado, no valor de 18 milhões para obras. De acordo com o deputado Jeová Campos, o valor seria insuficiente. E se for para o ministro vir com essa polêmica apenas para fazer discurso, para dizer que mandou 18 milhões, não venha não. Venha para dizer que vai concluir a transposição no próximo ano, venha para dizer que vai mandar recurso para concluir Camará, venha para dizer que vai mandar recurso para que o terceiro eixo, o terceiro lote do canal Acão-Araçagi
vai ser iniciado. Venha para dizer que o canal que vai ligar São José de Piranhas, na barragem de Caiçara, ao nosso açude em Gebravidos, vai mandar os recursos para fazer a obra, venha para isso. O governo ele só age quando pressionado. Nós temos que fazer uma grande pressão, uma grande mobilização. Unir o estado do Nordeste, Paraíba, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, são irmãos que padecem dos mesmos problemas, que necessitam da obra da transposição e, de fato, conseguimos chegar ao Palácio do Planalto com força para exigir uma postura. O deputado Jeová, que preside a Frente Parlamentar da Água, analisou os trabalhos da Marcha dos Prefeitos ocorrida em Brasília. Quero parabenizar Buba, Toto, presidente da FAMUP, um momento de muito debate político, de enfrentamento das questões. O Pacto Federativo, de fato, precisa ser repensado, a reforma política precisa ser encaminhada de verdade e o fórum foi muito bacana, como vai ser agora o fórum da Unali no outro final de semana. Enfim, o Brasil está se movimentando, nós vamos sim sair dessa situação que nos encontramos. Ontem teve CPI da telefonia móvel em Santa Rita. Um dos vereadores fez inclusive uma denúncia. As operadoras estão compartilhando antenas para deixar de pagar imposto. Foi só chegar a notícia de que a CPI da telefonia iria estar na Câmara Municipal para os santarritenses lotarem a galeria. E se o objetivo era ouvir a população sobre os serviços prestados pelas operadoras na cidade, gente para reclamar foi o que não faltou. A TIM, principalmente, a gente bota ela como os bônus e a gente quando vai olhar não tem nada para falar. A Oi também, né? Tá a zero. É uma parte rural dentro de Santa Rita, se chama Mubaba do Peniche, e nenhuma operadora pega sinal nessa área. Tem vários moradores que precisam de um telefone móvel para se comunicar com o SAMU, bombeiro, até com a viatura policial quando acontece alguma ocorrência e não consegue. Eu canso de ligar para minha esposa, o telefone dela é ligado e eu não consigo fazer a ligação. Entre os inscritos para ocupar a tribuna, o primeiro a ser ouvido foi o vereador Aurian Lima. O parlamentar denunciou o uso coletivo de antenas pelas operadoras, uma prática que, segundo ele, traria prejuízos aos cofres públicos municipais, já que impostos deixam de ser arrecadados. Diversas operadoras instaladas no município da Paraíba e em vários municípios da Paraíba, principalmente em Santa Rita, elas ocupam o solo em nome de uma operadora e se locompletam daquele espaço, dando um drible no município, deixando de pagar diversos impostos. Então, a título de exemplo, a TIM, por exemplo, ela se instala com antena e outras operadoras utilizam aquela antena. Com isso, as demais operadoras não são cobrados os impostos devidos, alvarás, IPTU, etc. E com tudo isso, que nos últimos 5 anos foi feito um levantamento, o município deixou de arrecadar R$2 milhões, para ser mais preciso, R$1.980.000 em cotas para cada operadora. Já a professora Maria Lúcia ocupou a tribuna para falar sobre a falta de sinal em alguns pontos da cidade. Um problema que teria custado a vida de um irmão, já que a família não conseguiu acionar o socorro durante a urgência. Quando ele teve a primeira dor, parecendo tipo um infarto, aí minhas irmãs ligavam e não conseguia falar para pedir socorro. E a gente ficou todo desesperado. Aí minha irmã dizia, meu Deus, o que é que a gente faz? E ligava para outra operadora. A outra operadora ainda era pior do que a primeira que a gente ligou. Aí ligamos para a terceira e nada das operadoras entrar em contato com nós. E ela não foi a única a denunciar o problema. Na minha frente, um casal numa moto colidiu no buraco e veio a queda, né? Nessa queda, como eu vinha mais próximo, eu parei, a esposa dele gritando, ele gemendo de um lado. Tentei chamar o SAMU, não conseguia, não completava a ligação, até porque a área de Várzea Nova é ruim de sinal. Tentei o bombeiro, também não consegui. Relatos que para os membros da CPI vão ser fundamentais no processo de investigação. Foi muito boa, muito produtiva. Parabéns à Câmara de Santa Rita, ao povo de Santa Rita, que vieram em massa denunciar e dizer que também não aguentam mais. É muito importante que a população venha para as cidades, que venha nos encontrar e venha trazer esse relato, porque os problemas que acontecem aqui, por exemplo, em Santa Rita, já não acontecem em Guarabira, então são relatos diferentes do que ouvimos em Patos. Então a CPI está se armando, vamos dizer, com esses dados, para que ao final tenhamos um relatório e possamos ter um resultado produtivo.
E ainda falando sobre os trabalhos de ontem em Santa Rita, a Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa fez uma audiência pública também na Câmara Municipal. A população debateu os casos de violência da cidade tanto com os parlamentares quanto com o secretário de Segurança do Estado. A primeira audiência da Comissão de Administração, Serviço Público e Segurança fora da sede do Legislativo Estadual também foi bastante prestigiada. No plenário da Câmara de Santa Rita, deputados, vereadores e moradores discutiram juntos políticas públicas para o enfrentamento à violência. Nós achamos que a segurança pública tem que ser discutida e compartilhada com a população. O poder público tem que estabelecer um diálogo maior para que nós possamos traçar um plano de segurança pública onde tenha a participação da população, onde sejam aproveitadas ideias, propostas e diversos encaminhamentos para tornar esse plano mais eficiente. É uma resposta que nós estamos dando à sociedade. Tem chegado constantemente a esta casa aqui reclamações da população sobre a segurança ou a insegurança do nosso município. E a Assembleia Legislativa, mais uma vez, buscou esse assunto tão presente e tão importante e tão debatido no dia a dia aqui da cidade de Santa Rita, pelos índices aí das ONGs, pelos índices de criminalidade que nos últimos anos vem diminuindo, né, com a ação preventiva, com a ação da polícia, mas ainda estão assim em números alarmantes. Para o debate, os parlamentares convidaram o secretário de Segurança Pública do Estado, Cláudio Lima, que fez um balanço das ações do governo no enfrentamento à violência. É importante porque a partir daqui passa a se discutir um assunto com a comunidade local. Esta ação é uma ação que é presidida pelo deputado Anísio Maia, na qualidade de presidente da Comissão de Segurança da Assembleia Estadual, Assembleia Legislativa, e nós, nessa qualidade, temos, além da obrigação, a satisfação de participar desse evento. É importante sim, porque nos traz a colaborar e ao mesmo tempo prestar esclarecimentos. Quem acompanhou o debate elogiou a iniciativa conjunta das duas casas legislativas. É muito importante que se discuta a segurança pública, porque é do interesse de toda a coletividade, principalmente dos santarritenses. Dois ex-deputados estaduais que foram caçados durante a ditadura militar, o Agassiz Almeida e o Geraldo Camilo, prestaram um depoimento ontem à tarde à Comissão da Verdade. A audiência aconteceu no plenário da Assembleia. Na quinta audiência da Comissão da Verdade, 2 políticos que foram perseguidos pelos militares durante os anos da ditadura foram ouvidos. O ex-prefeito de Mulungu, Geraldo Camilo, relatou como foi caçado no ano de 1964 e as perseguições sofridas antes mesmo de deixar o cargo por estar junto às causas da esquerda e dos camponeses. Ele revelou que o golpe teve a participação de civis. Municipal, sob a orientação do Exército, Major Lima, foi a Mulungu e os vereadores se reuniram sob a orientação dele e numa sessão extraordinária decidiram pela cassação do meu mandato. Como era um tempo sem autoridades, daquele vácuo de autoridade logo depois da Revolução, aceitaram que a Câmara me cassasse sem me ouvir, sem haver inquérito. Foi uma horinha, menos de uma hora já estava tudo resolvido e eu recebi um recado que não fosse mais lá. O ex-deputado Agassiz Almeida também sofreu as consequências do golpe militar de 64. Ele teve um mandato de deputado estadual cassado e foi demitido dos cargos de promotor de justiça e de professor da Universidade Federal da Paraíba. Nós sofremos prisões, longas prisões, perda de mandato. Eu sofri perda do meu mandato, deputado, sofri a perda do meu cargo de promotor de justiça, sofri a perda do meu cargo de professor da Universidade Federal da Paraíba e fui obrigado a me exilar, sair da Paraíba. Paguei um preço muito alto pelo meu sonho de mocidade. Os 2 políticos responderam questionamentos sobre as causas e as consequências da ditadura. Para Agassiz Almeida, o momento vivido trouxe muitos aprendizados. Eu aprendi muito com a vida. A vida me ensinou a olhar
os planos do horizonte e também ensinou a olhar os lacaios humanos. O deputado estadual Janduí Carneiro representou o atual parlamento paraibano e destacou a importância histórica do debate. Como parlamentar, para mim foi uma satisfação estar presente à presente sessão. A Comissão da Verdade tem o objetivo de apurar violações dos direitos humanos durante os anos de regime militar na Paraíba. Mas para esse integrante da comissão, os depoimentos ajudaram a comprovar que não só militares favoreceram o golpe. A gente prova que os civis também participaram do golpe militar. Não só foram os militares, né? A prova foi hoje, quando os civis caçaram 2 mandatos. O mandato de um prefeito e o mandato de vários deputados. Como foram caçados vários vereadores pelos civis também. Então, a sociedade civil de direita na época, principalmente da UDN, elas participaram do golpe, tiveram sua participação. Então, a importância se dá do ponto de vista do conceito, porque antigamente se dizia a ditadura militar. Não é ditadura militar, foi uma ditadura civil-militar, porque os civis da direita também tiveram participação. De acordo com os depoimentos obtidos na Comissão da Verdade, cerca de 10 políticos foram caçados durante o regime. Todos os relatos das audiências devem ser transformados em um memorial. Um relatório vai ser divulgado pelo governo do estado. Nós pretendemos terminar o nosso relatório este ano. Nós vamos ter audiência até julho. A partir de julho nós vamos escrever, cada grupo de trabalho vai escrever seus relatórios, né? E pretendemos no final do ano, em dezembro, entregar o relatório final ao governador do estado. Daqui a pouco, a Lei das Domésticas é sancionada. Você vai saber quais os direitos dos trabalhadores e também os deveres dos patrões. E mais, saiba como vai ficar o comércio e outros serviços neste feriado de Corpus Christi. É já já. A TV Assembleia apresenta semanalmente um perfil daqueles que fazem a política da Paraíba. Histórico de vida, realizações e projetos das personalidades públicas você assiste no programa Impressões, toda sexta às 9 da noite. A fantasia mais criativa foi a da Maressa, com a fantasia Caixa de Leite. Obrigada, gente. Ganhar esse prêmio não foi fácil. Eu caprichei. Olha tudo que eu tive que aprender. Meu peso, minha composição, todos os meus nutrientes, minhas calorias, meu nascimento, meu tempo de vida. Enfim, tudo que o consumidor precisa saber na hora de me escolher. Isso é que é fantasia de uma criança ligada, Maressa. Direito do consumidor é coisa séria. Não aceite informação pela metade. Estamos de olho. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. A lei que regulamenta o trabalho das empregadas domésticas foi sancionada nesta segunda-feira. Ela estabelece uma série de garantias aos empregados domésticos, como, por exemplo, o recolhimento da Previdência. Para algumas pessoas, essas conquistas valorizam mais a profissão, mas para outras, isso pode significar em demissões. Será? A reportagem de Kátia Pinheiro. A partir de agora, os empregados domésticos têm direito ao FGTS, adicional noturno, seguro-desemprego, salário-família, auxílio creche para a escola, seguro contra acidentes de trabalho e indenização em caso de demissão sem justa causa. Agora a gente é um trabalhador como qualquer outro trabalhador normal. Todos os direitos, tudo legal. Tudo perfeito agora. Desde 2013, alguns direitos dos empregados domésticos já estavam valendo. A exemplo da jornada de trabalho de 8 horas e o pagamento de hora extra. Já estávamos esperando, até está atrasado isso. A regulamentação vem a fortalecer a categoria enquanto
nós que somos pessoas que trabalhamos e queremos os direitos de igualdade às demais. Em relação à nova lei, uma das queixas dos empregadores é a obrigatoriedade da arrecadação antecipada da indenização para os casos de demissão sem justa causa. Eu tenho um contrato de trabalho, eu tenho uma relação de trabalho. Eu já vou recolher um valor para, se for demitir antecipadamente. Então, esse dinheiro vai ser arrecadado pela Caixa Econômica Federal e a gente não sabe que destinação vai ficar onde esse dinheiro, para quê? Enquanto que as empresas, esse é o grande ônus em cima do empregador. As empresas, eles só pagam esse valor, a multa em cima do saldo do FGTS, quando faz efetivamente a demissão, quando ocorre o fato. Eu só posso ser multada se eu praticar o ato. Aqui, o empregador já está sendo punido mesmo antes deles praticar o ato. Com a nova lei que garante os direitos dos empregados domésticos, a entidade representativa dos empregadores prevê mudanças no mercado de trabalho. A cada dia está ocorrendo demissões e adequações. Existem categorias, tipos de pessoas, de contratantes, que não pode prescindir do emprego. Por exemplo, o cuidador de idoso. Foi até efetivamente uma condição que a lei nos trouxe, porque antes a gente ficava restrita à carga horária, agora permitiu a jornada de 12 horas. Isso, por um ponto, foi um ponto positivo. Mas, de outra parte, oneira também. É uma onerosidade excessiva em relação ao idoso que necessita do cuidador 24 horas. Mas o sindicato aposta que a regulamentação do trabalhador doméstico não vai causar impacto no mercado de trabalho. Sempre que acontece uma lei, é sempre o mesmo impacto, até se acostuma. O impacto é só no início. Isso não vai dar demissões, por quê? Porque somos a maior categoria. A nível Brasil, são 7,2 milhões de trabalhadores. Então, a gente não crê nisso, o sindicato não acredita, não trabalha com essa perspectiva de maneira alguma. O feriado de Corpus Christi é amanhã, mas nem para todo mundo, já que na maioria dos serviços aqui no Nordeste se troca a data para garantir o feriado do São João no próximo dia 24. Uma troca até justa, não é? Mas olha, fique atento, porque tem alterações em alguns serviços. Por exemplo, bancos e correios vão fechar, só vão abrir na sexta-feira. Instituições públicas a mesma coisa. Ponto facultativo, exceto aí os serviços essenciais, como segurança e saúde. Na sexta-feira tudo normal. Agora, comércio, shoppings e os transportes vão funcionar normalmente. Falando nisso, a Polícia Rodoviária Federal começou uma operação especial nas estradas que cortam o nosso estado. A Operação Corpus Christi vai até a meia-noite do próximo domingo. A principal preocupação da Polícia Rodoviária Federal é com a segurança dos motoristas e passageiros, principalmente em períodos chuvosos. Pede cautela aos condutores. Em casos de pouca visibilidade, a orientação é parar o veículo. Dirigir na chuva exige uma conduta diferenciada. Nós já presenciamos chuva ontem, hoje, então é provável que até o final de semana a chuva continue aqui no estado e isso vai requerer dos motoristas uma cautela diferenciada. Primeiro, se deparou com a chuva, reduz a velocidade do carro de imediato, acenda os faróis e aumente a distância do seu carro em relação ao carro que segue à sua frente. Pista molhada, mesmo que o seu carro seja novo, com freios ABS, mas eles não param no mesmo espaço que a pista seca. Para reduzir os acidentes, a PRF vai aumentar a fiscalização com maior número de policiais nas BRs que cortam o estado. Outra medida tomada é a restrição da circulação de veículos de grande porte, a exemplo dos bitrens. Hoje, até a meia-noite, amanhã entre as 6 da manhã e o meio-dia e no domingo das 4 da tarde até a meia-noite. Quem desobedecer paga multa por infração média. A medida visa dar mais fluidez ao trânsito. Os veículos longos, aqueles veículos combinados, bitrens, veículos que transportam carros, por exemplo, aquelas chamadas cegonhas, elas têm restrições porque são veículos longos, muito longos e por isso elas comprometem as ultrapassagens. Então, nas pistas simples, não nas rodovias duplicadas,
diferenciadas, mas, por exemplo, a BR-230, depois de Campina Grande, ela é uma pista simples, ela não tem um divisor físico entre as duas faixas. Então, nessas pistas e apenas nessas, é que estão sendo, esses veículos terão restrições em determinados horários para facilitar as ultrapassagens dos outros carros e, consequentemente, minimizar riscos de acidentes. A combinação entre álcool e direção deve ser rigorosamente punida, assim como o excesso de velocidade. Todo aquele motorista que sair da região metropolitana, por exemplo, de João Pessoa, para o interior, para os estados vizinhos, ele quer chegar com segurança. E esse é o nosso objetivo. Agora, para que isso aconteça, é preciso que haja essa parceria. Nós estamos fazendo a nossa parte, nós estamos com um efetivo considerável nos principais pontos do estado. A operação já começou, agora o motorista ele deve evitar algumas coisas que são fundamentais. A principal delas é excesso de velocidade. Mais de 20 mil motoristas já foram autuados pela PRF só esse ano na Paraíba. Então, um número que chega a ser surreal, mas que reflete o despreparo, o desleixo, não é? E a imprudência que ainda impera no trânsito no Brasil. O Hospital Napoleão Laureano, referência na Paraíba quando o assunto é câncer, acolhe pacientes que vêm de muitas outras cidades e que precisam de tratamento gratuito. Por ser uma instituição sem fins lucrativos, atualmente o hospital está passando por dificuldades financeiras. E você pode ajudar de um jeito bem simples, na sua conta de luz. Só no ano passado, o Hospital Napoleão Laureano realizou mais de 215 mil atendimentos. Em 2014, a unidade de saúde diagnosticou 5.134 novos casos de câncer no estado. Um crescimento de 133% em relação a 2013, quando foram confirmados 3.440 casos da doença. Foram diagnosticados 5.132 novos casos de câncer no estado da Paraíba. A expectativa do INCA, do Instituto Nacional de Combate ao Câncer, é de que neste ano de 2015, mais de 7 mil novos casos de câncer podem ser diagnosticados aqui no estado. Desses casos de câncer, nós tratamos 75%. Os números de registros da doença têm crescido, mas os repasses do Sistema Único de Saúde, o SUS, são insuficientes para manter o Hospital Napoleão Laureano, que também precisa de doações. Cirurgias de alta complexidade, cirurgias de média complexidade, cirurgias leves, pequenas cirurgias, curativos, atendimentos ambulatoriais, enfim, todos os procedimentos praticados no hospital durante o ano de 2014 somaram 215.144. Ver se nós conseguimos superar o nosso déficit mensal, que encontra-se à ordem de R$450 mil. Com um déficit financeiro mensal de R$450 mil e uma folha de pessoal ainda para acertar referente ao mês de maio no valor de R$2.200.000, o Hospital Napoleão Laureano passa por dificuldades financeiras. Para resolver isso, lançou esta semana a campanha Salve a Vida Já, que conta com a parceria da imprensa paraibana, dos Correios e da concessionária de energia do estado, a Energisa. Sendo assim, a partir da próxima semana, os consumidores de energia vão receber em casa um formulário com todas as orientações como poderá ser feita a doação ao hospital, que é referência no estado no tratamento de câncer. A partir do momento que o cliente receber esse formulário, digamos que ele faça a opção de doar. Ele pode doar qualquer valor, R$1, R$2, R$50, fica a critério do cliente. A partir do momento que ele receber, ele preenche o formulário e deposita esse formulário em qualquer agência da Energisa ou agência dos Correios ou casas lotéricas. Esses locais vão recolher os formulários e trazer aqui para a Energisa. A Energisa vai processar para que na próxima fatura do cliente já conste aquele valor que o cliente optou. A Energisa entendeu que ela deveria entrar nesse ramo de saúde, de bem-estar da população. E nada melhor que abraçar essa causa. A Energisa adotou uma linha, que é o combate ao câncer. Então, ela viu esse trabalho muito nobre, esse trabalho exemplar do Hospital Laureano, ela entendeu que ela deveria se engajar também para ajudar a população. E nós ficamos por aqui. Conheça nossos canais de vídeos e também de notícias na internet. Amanhã tem a Assembleia Notícias primeira edição, a partir das 9 da manhã. Uma ótima noite para você, bom feriado para quem vai tirar feriado e até amanhã.